90% das empresas que nos procuram para implementar o programa de 5S já passaram alguma vez por um treinamento ou por uma tentativa de implementação do 5S sem sucesso. E qual o grande problema? Depois de um tempo, os profissionais param de praticar, param de colocar em prática no seu dia a dia, e isso acaba afetando os resultados da organização. Só que tem como você manter a disciplina do 5S com algumas ações práticas. E eu vou colocar aqui para vocês 5 ações que vocês devem implementar para validar que o programa vai ser perpétuo, que ele vai permanecer implementado com sucesso. Roda a vinheta que eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam muito bem-vindos à Fronzo Educação. O canal da Fronzo aqui fala sobre gestão, processos e melhoria, e o tema de hoje é sobre 5S. A gente tem uma cacetada de vídeo a respeito de 5S, mas eu acho que não tem um vídeo falando sobre como manter essa disciplina através de passos práticos. Então, muitas vezes quando a gente fala de implementação de 5S, as pessoas entendem o programa de 5S como os 3 primeiros S's que são operacionais. Então, descarte, organização, limpeza, enfim, não é só isso. O problema do 5S vem depois, na parte comportamental, nos 2 últimos S's. E o que você pode fazer então? Primeira dica, você precisa remover aquela sensação de que o 5S é um fardo a mais. Então, eu já vi cases, e olha que isso daqui é absurdo, né? Eu já vi cases de empresas que faz o profissional ficar até mais do horário, ou só permite que ele faça uma organização numa bancada, uma limpeza numa bancada, uma limpeza no escritório, depois que ele termine absolutamente tudo das demandas. Peraí, a limpeza também é uma demanda, essa organização também é uma demanda. Então, se a gente não passar essa imagem de incorporação do 5S na rotina e na cultura diária, passa a ser um fardo. E os profissionais só vão fazer no momento que tiverem tempo. E isso desgasta o programa ao longo do caminho. Então são pequenos detalhes que a gente ajusta ao longo da execução da rotina, tá? E quem tem rotina, quem trabalha com uma gestão de rotina, dá para incluir isso e que vai manter o programa no médio e no longo prazo. Então o primeiro ponto é eliminar esse fardo a mais que as pessoas têm de sensação quando o programa está implementado. Aí eu tenho uma segunda dica para vocês que eu peguei, que é manter os profissionais sempre atualizados. A gente fala sobre educação, treinamento contínuo, mas isso pode ser feito de maneira interna, através de benchmarks. Passaram uma auditoria, tem aqui um profissional que tirou uma auditoria igual a 90, de 0 a 100, por exemplo, e outro que ficou com 35. 2 setores. Tá, então esses setores vai criar um benchmark para poder passar as melhores práticas. Eu não preciso de um treinamento formal com certificação e tal. Basta eu compartilhar as melhores práticas para ter uma evolução contínua. E muitas vezes uma outra dica que a gente pode dar aqui, ainda no ponto 2, é sobre criar visitas em outras fábricas que têm o 5S bem implementado. Toyota, Embraer, vocês têm vários exemplos de 5S bem implementados que vocês podem utilizar no dia a dia também. Tá? Criar esses benchmarks para evolução contínua. Terceiro tópico, auditorias regulares e intercaladas com OMs e ações. Nossa, Carlos, agora ferrou de vez. O que significa isso? Antes de mais nada, deixa o seu like aí, já se inscreve no nosso canal, que a gente tem bastante conteúdo a respeito disso e nos ajuda bastante a continuar produzindo esses temas, tá? Então, deixa o seu like aí, custa R$0 e nos ajuda. O que significa essas auditorias regulares? Eu vou ter que fazer algumas auditorias para poder manter o programa de 5S funcionando, mas essas auditorias têm que ter um elo, tem que ter uma ligação com planos de ação. Então, se você identificou uma irregularidade ou uma não conformidade, você precisa rodar uma ação de melhoria. Então, a gente chama de não conformidades dentro do 5S como OMs, que são oportunidades de melhoria. É isso que a gente quer de fato colocar em prática ali. Então, são OMs que vão ter ações executadas em cima delas. Veja um ponto importante aqui, pessoal. Se você deixa de executar as ações, tá? Porque não tem tempo, porque a semana não dá, você já começa a passar a imagem novamente que o programa muitas vezes não é prioritário. Então o 5S, se você tem ações para serem desdobradas, você de fato deve colocar em prática no prazo estipulado.
E muita gente se assusta ou não gosta quando fala de auditoria. Vira aquele rebuliço um dia antes para organizar. Pessoal, não faz sentido nenhum. O 5S é uma cultura diária. Então, se a empresa precisa se organizar para receber uma auditoria do 5S, perdeu todo o sentido. Então, essas auditorias, elas buscam evidências de conformidade. Não busca coisa para dar a canetada. Busca evidências de conformidade. A gente, por um acaso, encontra não conformidades e aí a gente trata como OMs. Então, ponto, dica essencial nessas auditorias para a gente poder fazer funcionar de maneira contínua. Quarto ponto aí para vocês: reconhecimentos e recompensas. Bom, você trabalha por algum motivo. Imagino que você também queira ser promovido, queira receber mais, queira receber um feedback positivo. Então, o programa de 5S precisa ter recompensas. E quando a gente fala recompensas, não é só a questão monetária. Eu estou falando muitas vezes de coisa básica. A gente já entregou e já criou programas de 5S aqui dentro, como por exemplo, um almoço, uma confraternização, coisa simples, coisa básica que você consegue executar na rotina do profissional e que muitas vezes ilustra que esse cara está de fato dentro da cultura, está levando a sério e vai ser exemplo para os outros também, certo? Então tome muito cuidado com relação a isso quando vocês enxergam recompensa como única e simplesmente um fator monetário. Dá para ser? Dá para ser, tá? Pode ser também, se a empresa tiver isso, ótimo, mas não é somente isso. Crie recompensas porque você também trabalha para ser recompensado. E o quinto ponto é sobre estabelecimento de padrões. Isso aqui dá um puta de um problema quando a gente fala de auditorias. As auditorias, pessoal, não podem ser subjetivas. E quem estabelece o padrão não é quem está no escritório, é quem está em loco, quem trabalha. Eu já vi várias vezes 5S implementado que o cara fala, bicho, se eu cumprir isso daí eu não consigo trabalhar, porque a porra da ferramenta fica longe e não sei o que, e a minha bancada eu preciso trabalhar e tem que estar tudo, sabe, sem nada. Então, o 5S está aqui para nos ajudar, não para atrapalhar ou enrijecer o nosso trabalho. Há sempre uma forma de melhorar, há sempre uma forma de trabalhar mais clean, mais simples, e você de fato consegue ter resultados se fizer isso no seu dia a dia. Então, não crie padrões que tenham subjetividade. Se você tiver fotos, clareza no padrão, na hora de passar uma auditoria, tanto o profissional auditado quanto o auditor vão concordar. O maior problema é quando o auditor encontra uma não conformidade e aí o profissional não concorda. Então aí eu tenho uma subjetividade grande para tratar, beleza? Quando a gente faz a implementação do 5S, a gente revisa os padrões da empresa e quando não tem, a gente cria, porque é uma necessidade. Comente aí qual é a maior dificuldade que você tem com o 5S, que eu vou te dar uma dica prática de como tentar resolver a situação. Lembrando, pessoal, que 5S, cultura diária, melhoria contínua, tem profissionais que não vão se adaptar, tudo bem, mas obviamente você não consegue mudar com esse profissional. Saiba disso, beleza? Vejo vocês no próximo encontro. Até lá!